Ora, bem-vindos a todos a mais um podcast, este gravado em particular no dia 14 de abril de 2017, Sexta-feira Santa, agnóstico nos meus melhores dias. Agradeço qualquer feriado religioso que me dê um tempinho extra para usufruir para mim próprio, de fazer aquelas coisas que eu gosto de fazer, como por exemplo, gravar este podcast em particular. Uma das coisas que eu sempre fiz na minha vida, por acaso, foi quando alguém me pergunta quais são os meus hobbies, eu digo sempre que o meu hobby é trabalhar. Nos meus tempos livres eu faço aquilo que eu gosto e isso é que é o trabalho que eu gosto de fazer. Independentemente disso, o trabalho também me confere a mim um certo valor e honra que eu gosto de cumprir. Eu tenho orgulho em trabalhar e ser competente e ser bom no que faço. Mas não tem nada a ver com eu também gostar de ter aquela liberdade de ser quem eu sou. E basicamente, não se esqueçam de visitar o site www.mkprsimpson.com, que eu estou a tentar gravar um podcast por semana, pelo menos para começar. E pelo menos para começar não, porque isto dá um trabalho e é por causa disso que eu estou a gravar este até um bocado mais cedo, que não quer dizer que eu não o ponha no ar sempre na mesma altura, porque também vou aproveitar estes dias para descansar um bocado, porque realmente o ritmo da vida está a acelerar, cada dia passa mais rápido e não há tempo a perder. E não sei lá porquê, andamos aqui parecemos um burro com a cenoura à frente. Independentemente disso, o podcast de hoje, gravado nesta Sexta-feira Santa, porque aparentemente foi o dia em que houve coelhos que puseram ovos. Vou mandar-me assim um bocado para um tópico assim a roçar no que é que nós podemos pensar do que é o futuro. E o futuro pode envolver vários aspectos. Eu sempre achei que até nós olhamos para a ciência do antigamente de uma forma tão... Olhamos para eles tipo, coitados, eles pensavam realmente que o Sol girava era à nossa volta e tal. E quase que alguém foi para a fogueira por causa dos poderes do manuscrito terem feito que, no entanto, lá está aquela situação. Como todas as gerações sempre caíram historicamente no erro de achar que o pico da civilização que elas próprias estão a viver é o presente. Acham que toda a gente para trás era simplesmente mais idióticas que eles. Mas no fundo a verdadeira essência do ser humano passa a vida a repetir-se dentro de um contexto diferente. É só o contexto que muda, é só tipo o cenário é que muda, porque os males, tudo o que nós temos de bom como humanidade e tudo o que nós temos de mau continua sempre a ser cíclico, só muda é o cenário. É a forma como é contextualizada. Antigamente era pintada num óleo renascentista, hoje em dia é fotografada, filmada, pronto, o registro histórico e o contexto em particular. Muita gente acha sempre que qualquer dia os nazis voltaram a triunfar por baixo do arco do triunfo. E vão, só que realmente não tem aquelas fardas muito loucas que a gente curte ver nos filmes. Vêm mais de fato e gravata com uma linha debaixo do braço e uma conta para tu pagares. Esses são os nazis de hoje em dia. Se querem pôr a coisa dessa maneira, porque até o termo nazi, se for interpretado de uma forma correta, não tem nada a ver. Mas eu quero é falar do futuro, não vamos andar para trás. E eu gostava de falar num aspecto do futuro, não vou falar naquele aspecto de que gadgets é que vamos ter daqui a 10 anos, ou o que é que será que o ser humano tem a capacidade de fazer no futuro. Eu vou-vos falar do que eu acho que me preocupa a mim às vezes, do que é o futuro. Porque o futuro às vezes já foi até ficcionado em filmes, mas de uma forma tão romântica, num contexto tão, digamos, que foi feito na altura, até um filme de ficção científica na década de 60, a nave, por mais sofisticada que seja, tem o design mobiliário da década de 60, é incrível, as roupas, tudo. A moda da altura, porque pronto, a moda também é um fenómeno que basicamente até é quase como carimba o design do contexto do espaço temporal em que nós queremos estar a viver, mas pronto, cada um geograficamente em cada sítio, porque se ainda há tribos na Amazónia, enfim. Mas dentro da nossa realidade contextual, dentro do que nos interessa realmente, focar-nos um bocado para realmente termos um futuro. Eu vou-vos mostrar assim, uns exemplos que são para mim daqueles pequenos indicadores ou até sinais do que já está a existir, que é o que me faz preocupar. Vai-nos trazer grandes problemas no futuro, independentemente do design, da roupa, do gadget, o futuro em termos de como é que nós seres humanos vamos ser uns para os outros. Porque
a gente aqui podia dividir a discussão em duas partes e dizer que, em termos de sociedade, a tecnologia é que o vai evitar. Eu depois podia dizer assim, mas tu também tens que ser aquela pessoa que, além de ser o próprio gadget tecnológico, muda as regras do jogo, como o nosso dinheiro hoje em dia vive dentro de computadores. E tu tens que ir a um terminal multibanco e se o abris ao contrário vais ver que aquilo é um desktop que tens em casa. Só simplesmente está ligado a uma rede muito exclusiva que controla o teu dinheiro. Nunca acharam curioso uma despesa a ser descontada instantaneamente, mas um depósito ter sempre um prazo? Estão-me a dizer a mim que o meu dinheiro demora 20... É como me disserem a mim, este e-mail vai demorar 24 horas a lá chegar. Porquê? Porque a meio do caminho vai apanhar um pombo? Ou tipo, querem ficar com o meu dinheiro na vossa conta um bocadinho para brincar com ele nos mercados de ações que se eles ganharem metem ao bolso e se eles perderem sociabilizam a dívida para o meu bolso. É isso? Pronto, ok, tudo bem. Não é por aí que... Isso até pode ficar para outro dia. Estou a falar mais do futuro em termos de interação com pessoas. Porque eu não sei se é uma coisa que está a acontecer com o tempo ou com a idade, porque os dois estão interligados, apesar de ser uma construção para medir distâncias. Parece que está cada vez mais difícil ter amigos, por causa de comportamentos absurdos. Parece que cada vez que há uma lacuna é grande mais para simplesmente continuar a... E depois lá está, isto também me leva sempre a questionar a mim até que ponto é que o insano deve estar a ser eu, porque eu é que se calhar via... Porque todos nós às vezes caímos naquela imagem que vemos com os nossos olhos que aparentemente este desgraçado está feliz porque não quer saber. E parece que existe uma certa felicidade na ignorância, mas... Eu sinceramente já tentei olhar por essa janela e não é essa a janela que me satisfaz, não é isso que me faz mexer e eu não consigo. Eu prefiro ser assim e tentar fazer o melhor que eu posso com os meus defeitos ou qualidades, porque até quem me ouve ou quem me conhece ou quem interage comigo é que define se um dos meus defeitos é uma qualidade ou vice-versa. Ser obcecado no local de trabalho pode ser muito bom, ser obcecado numa relação pode ser destrutivo. E isso é o que é? Uma qualidade ou uma virtude? Eu simplesmente digo, é o que nós somos, é assim que nós somos e temos que aprender a viver com o nosso defeito, admitir que o temos e jogar com ele no contexto certo, dentro do melhor que nós podemos fazer, sem apontar dedos quando tomamos uma decisão de que vou tentar usar esta característica minha neste contexto, a ver se sai daqui uma qualidade. E sair porreiro, porque quando sai porreiro é porque já tentaste 9 vezes e saiu errado e só quando tu erras é que aprendes qualquer coisa. Quando finalmente qualquer coisa acontece positivo na tua vida, após tu estares a matutar naquele problema, a parte do sucesso, que é o que toda a gente quer ter gratificadamente, o sucesso sem talento, que é o que nós estamos rodeados hoje em dia, gratificação instantânea é o que toda a gente procura. O caminho até atingires o verdadeiro sucesso basicamente é o culminar de uma homenagem a todos os defeitos, em que em cada um deles tu aprendeste a lição para... Quando o sucesso chega não aprendeste nada, foi um culminar de defeitos, em que tudo se conjugou no sucesso, mas esse foi o dia que tu bateste com as palmadas, deste uma palmadinha nas tuas costas para festejar a ti próprio, algo que muita gente fora pode ter achado que era um comportamento obsessivo da tua parte. E à conta de muita gente que o fez, e à conta de muita desgraça, muito falhanço, é que tiveram sucesso. E esse foi o dia que eles entraram nos anais na história e no culminar da história toda da humanidade com pessoas assim é que eu tenho, e nós todos temos, um mini computador na mão com acesso a toda a informação que a gente queira ter. Porque isto é a nova televisão. Antigamente era a rádio, depois passou para a televisão, a rádio ficou obsoleta. Hoje em dia temos internet e podemos escolher o nosso canal, ao ponto de podemos escolher o canal do puto na garagem num sítio qualquer a dizer merda, como eu estou aqui a fazer. E ao mesmo tempo, olha, se começar a dar anúncios, podes tipo fazer mute àquela página e ir vendo outra coisa interessante, e isto depois ainda estimula mais a forma como a gente pode absorver informação, desde o momento que nós vamos sempre a triar a parte que para nós é útil. E a maneira melhor de entrar a informação na nossa cabeça é seguirmos as nossas questões e o que nos perguntamos e etc. Mas o futuro. Porque um assunto só é interessante quando a gente gosta dele. O futuro em relação à forma como nós vamos todos viver uns com os outros.
E já existem certos pormenores que eu acho que são sinais evidentes de como as coisas vão se tornar um bocado complicadas. Porque até a própria forma como o mundo anda-se a viver uns entre os outros, há aqui um fosso também até tecnológico e financeiro e tantas maneiras em que se está a tornar, tipo, por um lado, a gente aqui no Ocidente estamos-nos a comportar completamente como bebés mimados. Bebés mimados, absolutamente mimados. E depois, em países mais pobres, que coincidentemente acabam sempre sendo assim, quanto mais perto estás do hemisfério, o sul, e parece que é pior, parece que há aqui até um problema de temperatura e geografia, não dá para perceber muito bem qual é o efeito. Mas vamos ver como é que, o que é que anda por aqui a acontecer, isto mais uma vez em inglês. Este vídeo é um bocado comprido, eu vou deixar depois postado no site quando deixar o podcast no ar. Este vídeo é um bocado comprido, mas basicamente eu quero contextualizar este vídeo em primeira instância e é em inglês, peço desculpa. Isto é uma mulher que basicamente apanhou um casal pelas vozes, porque nunca dá para ver a rapariga em particular. Isto é um vídeo, eu não vou já dar a seca toda, vamos fazer isto aos poucos. Vou dar mesmo uma grande seca enquanto isto decorrer. Porque este vídeo tem tanto, é um pormenor tipo mundano, com tantos pormenores do problema psicológico que vem nestas gerações que estão a ser assim um bocado mimadas por pais que ainda não tiveram a capacidade ou até sequer financeira e as condições que este futuro nos está a apresentar, que nos dificulta a vida cada vez mais com o preço do custo de vida, etc. E depois mais o fator redes sociais, keyboard warriors, pessoas que estão a tentar aclamar algum tipo de soberania em termos de em nome da igualdade, são absolutamente inflexíveis na sua opinião, e é aqui que vem a hipocrisia toda de algo que possa vir a ser muito mais prevalente na interação entre todos nós no futuro. Vamos lá, então o contexto é o seguinte: é numa bicha de um restaurante. Um casal aparentemente mais novo estava-se a beijar enquanto esperavam a sua vez. E o restaurante, notoriamente, pois eu deixo o vídeo para vocês verem, nem sequer estava assim tão cheio quanto isso para ela fazer aquele alarido. Mas basicamente o argumento dela inicial, até pode ser aquele velhote que está assim atrás de nós, tu podes... Eu não censuro um casal novo aos beijos à minha frente na bicha, mas por acaso eu estiver a passar uma fase da minha vida que uma das minhas próprias relações acabou de ser destruída e estou numa tempestade, numa bicha, a apanhar uma seca, porque o gajo à frente dos putos não atina com o pino e os putos estão aos beijinhos à minha frente. Eu não sou daqueles gajos que o diz, mas lá que penso. Eu acho que todo ser humano pensa, porque é tudo uma questão de contexto na altura. Mas só temos é que ter o bom senso, obviamente, de estar caladinhos, porque a qualidade daqueles putos também era aquilo que estava a fazer, e que bom que eles neste momento estão a ser felizes e divirtam-se. Mas esta mulherzinha que devia estar num desses contextos de tempestade cerebral e deve ser uma keyboard warrior, que o é, porque alegadamente ela até é uma cam girl, e toda a gente sabe que uma cam girl não ganha essa reputação por usar 30 camadas de roupa em cima. Começa a tripar com ela, mas basicamente até o argumento inicial eu até lhe dou o desconto. Este vídeo é uma coisa que vira realmente este povo, que às vezes eu até lhes posso chamar feministas, posso lhes chamar muita coisa, porque lá está, vem da boca de uma mulher. Se este vídeo fosse com um homem, meu Deus, é logo à partida, o homem devia ser abatido e a língua enfiada, bora. Mas basicamente nós vamos ver uma coisa que até podia ser discutível para iniciar, desportivamente falando. Era plausível, porque pode ser incomodativo. Por acaso não dá para ver qual era o espetáculo, mas eu também não acredito que estivesse ali a haver assim, uma coisa assim tão evidente. Porque acho que a mulher realmente pega numa cena que até podia ser aceitável se fosse bem argumentado ou documentado em particular, e depois acaba por dar um tiro no seu próprio pé e usar como o quão... Isto é o futuro. Isto é o pessoal que anda a tomar atenção ao que as pessoas que não têm a experiência de vida real andam na rua a fazer e a aparecer como vídeos virais na internet a tentar-nos às vezes convencer que isto é a normalidade. Vamos curtir um bocadinho então. Vamos lá começar. Then leave. Why are you here? You have your food. Excuse me, I have a right to be here. This is a place where you eat, not where you make out at food. He just told you.
for you to finish up, so we're chatting. Go make out outside. You're a heinous person. You're a prostitute. Cool. I'm not getting paid. How can you know? Peraí. Então é assim. Por acaso a qualidade do som do vídeo é péssima, porque acho que aparentemente foi o namorado dela que gravou o vídeo e até tipo fez bem. Isto é quase como uma experiência, é um registro sociológico de um indicador deste povo que acha que agora tem o direito de se sentir ofendido. É. Ela até começa assim mais ou menos tipo: vá lá, meu, parem de estar aos melos à minha frente, porque às vezes, sei lá, toda a gente teve um mau dia, mas de repente, pronto, a Pita até se tentou defender de certa maneira, porque apesar da insinuação foi uma reação natural e ela só tinha que argumentar novamente, só bastava isto, ela só podia ter dito: pá, para de dar este show à nossa frente, a gente só veio aqui para comer uma refeição, não vim aqui para te ver comer um outro, mas pá, tinha que ser feito moderadamente, mas mesmo assim era difícil, eu não me metia nisso, só estou a dizer que imparcialmente quando comecei a ver este vídeo, eu levo as coisas de uma forma equilibrada, mas obviamente que isto vai descambar de uma maneira que é tipo ridículo. Here in front of everyone like a slut while we're trying to eat. There are people here. Já lhe chamou de slut, prostituta, porque estavam aos melos à frente na bicha dela. Vamos continuar. Do Okay. you have any manners? Can you just finish up your transaction? We'll order and we can both move on. Bitch. Oh my god. You're really escalating Why this. don't you Palavra correta, está mesmo a escalar a situação. Mas isto é o pessoal que acha que hoje em dia anda aí atrás das redes sociais que estão moralmente corretos. É assim que eles são na vida real, que é uma peça do futuro que vem aí. I would just like to order Well, you and then shouldn't. we'll You leave. shouldn't be here. You're a slut. Go get a hotel room and fuck somewhere else. Oh my This is not a place for this. Can't wait till this hits YouTube. I can't wait to report you to the police. You cannot. E agora vai aqui haver um evento em que o namorado vai começar a dizer uns get the fuck back, porque ela vem a correr para cima dele como uma avalanche, pá, e um gajo quando vê qualquer massa assim humana a correr muito depressa para ti, reagindo-se assim, e era o que ele tinha a fazer ao ponto em que a situação escalou neste momento, porque não podia ser ele a fazer isto em princípio, senão era logo condenado sem sombra de dúvida, mas ela continua a achar-se moralmente correta. Vamos... Please. Doing prostitution Go ahead. in Hey, public. go find the police right now. This is a public place. This is where No, it's people not. eat. This is a private place, This actually. is public. No, this is a private establishment actually. This is we're in the public. This is privately owned. Look, if you're making out in front of people and you're making people uncomfortable, Can we order You're this? making me uncomfortable with your verbal stop harassment. making out in front of us. It's all good. Who is us? Everyone that's here. That's You look like inappropriate. the only person who's uncomfortable with me having my arm around my Lady, boyfriend. you're making out while we're trying to order. Step back. Excuse me? Step the Why don't- fuck back. Excuse. Do not Step tell the me to. fuck back. Excuse Step me? the fuck back. A bacana responde com perguntas. Excuse me? Why don't you Can you step call the the fuck cops? back? Can you call the cops? Can you call the cops on him? I'm getting all this on video. So we'll see who's harassing who later. You're fucking your girlfriend in a public restaurant acting like a prostitute. Ouve, bem, é que não só escalou, como quer dizer, já está a fazer implosões interplanetárias, mas You need to leave. You told me to leave while I'm in my order while you're making out with that slut. Okay. Okay? Yeah. You're such. eu acho que aqui o próprio namorado disse: ok, deve ter pensado pelo próprio, tipo, eu não lhe posso dar com a cadeira de escorte, porque um gajo não pode, não é? Então, tipo, é melhor começar a rir da situação, mas a keyboard warrior. an airhead. You're so dumb. You're sexually harassing me. You and that slut. Well, you are harboring a lot of shit, and you're just letting it all out. You Go know ahead, what? Go ahead. This is cathartic I for don't you. want to watch you make out with that person while I'm trying to order Good. food. There's the door right there. Go ahead. Yep. Ela agora vai receber o que encomendou e está-se a dirigir à mesa e tipo, ouve, eu quero o meu dinheiro de volta porque eu fui sexualmente assediada com o vosso comportamento. É lindo. I want my money back. I want my money back. I want a refund. Excuse me, I just spent $20. I want a refund. Now she wants a refund. Who are you talking to?
I want a refund right now, and I'm reporting you to your manager. O apelo à autoridade, típico. Eu quero falar com o gerente, porque eu, como não consigo aguentar o meu argumento, vou tentar usar um mecanismo corporativo qualquer que só lhes dispensa os problemas enquanto estão a curtir no iate. Para interagir. Lá está, eu preciso de um advogado que represente a parte corporativa porque eles estão interessados nos meus míseros dólares e sinto-me aqui tão ofendido, nem sequer tenho a capacidade como, por exemplo, estar atrás do balcão e ter que levar com uma gaja destas, que é o que a gente tem que fazer todos os dias. Mas fixe, é o futuro. He's already talking to his manager. And I'm gonna talk to the manager. So you can talk to me. I'll give you the tape. I'll give you the tape. I can call the manager and report you. You can be fired for allowing this. I want my money back. Go to hell, prick. Who the fuck do you think you are? Sexually harassing me, making out with that bitch while I'm trying to order? He was having sex with her at the stand when I was trying to order. Ih, olha-me só a escalada. É que se realmente o namorado tivesse literalmente a ter sexo com ela ao balcão enquanto encomendava, sei lá o que é isto, se é saladas ou whatever, eu estava a filmar a bacana, meu. Então, mas estás a brincar? Não, obviamente que se a situação fosse, pá, em termos de senso comum, quer dizer, é que nem sequer nunca dá para ver a bacana e em particular que está a levar com isto tudo em termos de tipo as poucas pessoas que estão no restaurante a olhar, porque tipo, pá, era escusado, por mais que seja de alguma forma condenável alguém se estar a beijar na bicha, aparente, pá, pelas vozes pelo menos nota-se que é um casal novo e vá lá, man, give it a break, man. É quando a vida ainda é inocente mais e vale a pena vivê-la, não é preciso estar a projetar a frustração pessoal da pessoa justificadamente através daquele manifesto que nos é propagado hoje em dia, porque basicamente é isto que causa depois aquela hipocrisia que leva as coisas a um ponto em que não só tu te tornas, é como aquele ditado antigo, tu para combateres o teu inimigo tens de pôr na cabeça dele e tornaste igual a ele e acabas por ser tu próprio o teu pior inimigo. Isto ainda está tipo ao cubo, é mesmo tipo brutal, é que acaba por ser até extenuante. É que eu neste ponto, quando estava a ver o vídeo a primeira vez, já estava farto da mulher. Se tivesse acesso a um daqueles drones que lá a Casa Branca tem, bem, They were making out. It was pretty good. The sex was pretty good. ele já está a gozar. If you want to fuck the whore. I mean, I don't want to watch it. It's disgusting. It's disturbing. You making out with that ugly bitch? It is so nasty. Do you know how much I want to puke on both of you? You are the ugliest bitch I've ever seen. You look like a little boy. And for me to actually watch you have sex in public is disgusting. Olha-me só o que é que a mulher disse. A mulher disse que está-os a ver a ter sexo em público, que obviamente que é uma escalada dentro do que ela viu com os seus próprios olhos e testemunhar por toda a gente, que obviamente num restaurante público isso não vai acontecer dessa maneira, privado, mas pronto, digamos que é um estabelecimento que atende o público, por isso testemunhas não faltam. E se fosse assim tão hardcore como ela aparentemente já escalou a situação, havia mais vídeos transversais com a cena mesmo toda no Pornhub e no RedTube e etc. Porque isto não faz sentido, obviamente. E ela basicamente, o que é que ela acabou de dizer? Portanto, eu estar-vos a fazer sexo num restaurante dá-me vontade de vomitar. Eu com a minha cabeça estúpida, assim que ouvi isto, pensei para mim assim, eu preferia estar a comer, epá, eu nem sei o que é que eles estão para aqui a comer, mas vamos imaginar que é um cheeseburger, com duas pessoas a ter sexo à minha frente ou duas pessoas a vomitar à minha frente. Pá, se eu tivesse mesmo que escolher, digo-te, sabes o que é que pelo menos me conseguia fazer aguentar a refeição até ao fim, porque realmente se calhar até me despachava para ir interagir com a situação em particular, era mesmo duas pessoas a ter sexo à minha frente. E eu não estou tipo a glorificar e a patrocinar o evento, mas a mulher chegou ao ponto de argumentar que preferia estar ali a vomitar como um Springle a regar um relvado num jardim, por ele estar a fazer uma cena que, por mais absurda que ela própria sabe que não é verdade no contexto que ela está a dizer. Vejam lá, ela precisa de falar com o gerente, está a meter os pés pelas mãos, mas acha-se mesmo moralmente correta. Ela está tão revoltada, tipo, a verdade não está a ser vista por toda a gente, porque basicamente tudo não passa de algum tipo de aprovação social, e ainda acaba por fazer isto, porque não está a ser genuína, absorveu mesmo as diretrizes da hipocrisia
que acaba por te acontecer. E isto é tão bonito porque é uma cena tão trivial e, no entanto, tipo, take a take, vê-se mesmo tipicamente o comportamento que vem aí no futuro. Mais uma vez. In front of my food, it makes me want to. I'm vomiting this, for the love of God. I'm gonna vomit because you are so damn nasty and make out while I'm ordering food is so disgusting. Okay, I'm sorry that you had to You're deal a with that. prostitute. You're a terribly rude person. Oh my God, you're rude for making out in front of everyone, trying to slobber. You're trying to over-sexualize yourself and be like, I'm the shit. Look, my boyfriend's making out with me. Do you know how uncomfortable and rude you are? You are such a slut. You're a dumb bitch. Go fuck yourself. You are such a whore. You are such an asshole, both of you. Both of you are Bye. assholes. Bye. Goodbye. Bye now. You're stalking me. Do you know? I'm gonna press sexual harassment and stalking charges on you. Go for it. Please. You are harassing me at this very moment. Let's do it. Yep. Can you? I'm American. I love how. Epá, vejam vocês depois o resto. É que é tão extenuante. É que chega a uma altura que, tipo, uma pessoa pode primeiro começar a vê-lo de uma forma, tipo, imparcial e depois, tipo, começa, tipo, epá, já foi um bocado longe demais e de repente, tipo, já ultrapassou o limite de um lemming, pode ter caído pela falésia abaixo, já morreu, já reencarnou 7 vezes e continua armado em parvo. Epá, não... até se torna irritante, e é exatamente isso que eu às vezes fico em termos da forma como contextualizamos a nossa realidade, que nos andamos assim a portar um bocado por causa da influência desta espada de duas lâminas que é a tecnologia. Epá, a gente deve usá-la da forma mais positiva que a gente. Agora quando começamos a tomar atenção demais ao trivial, e vejam lá a ofensa da mulher. Epá, lá está. E depois não é só isto, não é só esta interação que eu acho que começa assim a perder um bocado o valor devido a valores que as pessoas metem na cabeça delas próprias, que muitas vezes são patrocinadas por corporações. Às vezes há campanhas publicitárias que começam logo assim com um grande budget, porque aparece tanto na televisão como em cartazes na estrada e paragens de autocarro. Vem aí, daqui a 2 semanas, vem o quê? Alguém já passou um grande cheque. E depois entra uma marca qualquer no mercado que já aparece tão grande como se existisse há 500 anos e as pessoas adotam automaticamente porque já têm as plataformas todas no sítio, já têm o copo da McDonald's, já têm... E acho que pronto, é uma forma de manipular a situação. E até há filmes de ficção que falam-nos às vezes do futuro de uma forma em que a própria forma de entretenimento, porque isso é que é engraçado nos filmes, que eles não conseguem realmente projetar o futuro em termos dos instrumentos que nós usamos por causa o cenário muda com o tempo. A nossa tecnologia muda-nos o aspecto em todos os aspectos, desde a decoração da casa, a forma da casa, o design do carro, o corte do cabelo, a roupa, os próprios sites na internet como são desenhados. Há sempre uma tendência que por acaso é sempre de certa maneira patrocinada e implementada por esse tal cheque que vem de uma corporação qualquer invisível, com um novo branding, com um estudo de mercado já feito, com tudo, os espiões todos no sítio para toda a gente de um dia para o outro conhecer aquela marca como se ela fizesse parte de algum tipo de história da humanidade. Mas pronto. O que é que vem mais? Havia um filme antigo do Schwarzenegger que era um programa de televisão em que eles pegavam em condenados à morte e punham-nos assim num concurso literalmente mortífero em que cada prova alguém tinha que matar alguém para passar ao estágio seguinte. Era ao princípio, mas lá está, era aquela situação que não deixava de ser num contexto macabro de um reality show em que finalmente, episódio a episódio, a gente pode ver alguém. Eu acho que ainda não é feito socialmente aceitável, mas se houvesse por acaso a legislação no sítio para um exército de advogados fazer passar isso à frente, execuções em direto do Texas era tipo um dos programas de maior audiência a nível mundial, porque ser humano é macabro. Continuamos a ser aquela mesma merda de antigamente e em prol de estar a fazer a nossa barriga crescer em frente ao sofá a ver a merda que nos põe naquele tubo condicionado através da venda de anúncios entre os programas que transmitem, quanto mais barato melhor. E então se desse mesmo para dar em direto uma pessoa a morrer, epá, era porreiro.
E quem não pudesse ter dinheiro para subscrever àquele canal havia de arrebentar 1000 sites na internet para ver aquilo logo antes, ou em direto, ou depois, ou como tu queiras. Porque essa é a triste realidade, que às vezes eu acho que o futuro também nos há de trazer. É a trivialização da própria vida do ser humano de uma forma tão tipo, toda a gente merece o maior respeito, mas aparentemente disso, quando parece que alguém te falta a ti ao respeito, tens todo o direito de o ostracizar desta maneira tão ridícula que isso um dia até tu podes vir. Imagina este cenário ridículo. Imagina que um dia há um programa de televisão em que em vez de um assassino ir a tribunal, ou um suspeito de assassino, porque basicamente é por isso que a gente tem os tribunais, né? Pode não ser o gajo, mas pronto, hoje em dia os tribunais parece que só servem para meter os banqueiros a viver no paraíso. Mas vamos imaginar que em vez de passarem pelo sistema de justiça real, passavam por um tipo de reality show, em que civis como o Estado gosta de nos chamar quando a bomba caiu ao lado, ou houve um atentado terrorista, nós somos os civis. Imaginem que nos dão um programa de televisão em que nós podemos, alguns a convidar do próprio programa, ou inscrever-nos, ou seja lá o que for a forma que a gente queira participar, pode decidir de alguma maneira, nem que seja de uma forma fictícia, mas que te queima na opinião pública, porque toda a gente está a ver aquilo como se fosse o Zé Maria. Decidir um caso que, dentro da própria lei, porque a lei às vezes nunca é justa, ter-te ilibado por falta de provas, e alguém pegar naquele conceito e fazer um programa de televisão em que promove os civis julgarem o caso de novo, daquela forma sensacionalista e editada que, por exemplo, o modelo de televisão americana gosta de apresentar, cheio de sistemas, efeitos sonoros e umas explosões em background, e essa cena para tipo fazer-te um overwhelm aos sentidos, em que os civis podiam participar, digamos assim, e decidir depois lá está, não sei qual é o quadro legislativo, mas isso depois era uma coisa que se fazia daqui a mais 5 anos, porque se o programa tivesse tanto sucesso, até eras capaz de, como campanha eleitoral, dizer: eu vou dar àquele programa o poder decisivo dos casos, por aqui, pumba, desde que isso meta votos na urna. Eu sei que isto é absolutamente estúpido, mas acreditem que a história muda para uma forma ridícula, e só 500 anos depois é que consegues olhar para trás e ver os quão estúpidos eles foram, porque a gente sofre exatamente o mesmo defeito, e espero que daqui a 5000 anos ainda estejamos cá a rir da merda que eu estou a dizer neste momento, figurativamente. Mas imaginem um conceito de programa assim, em que basicamente convidados para aparecer na televisão decidem um caso que ficou arquivado por falta de provas. E depois tu até podias aumentar a escalada e envolver assim as empresas de telecomunicação e dizer assim: e por que não também o povo que está a ver em casa telefonar para cá a dar o seu voto? E ele vai ser julgado na televisão e vai levar com a taxa de aprovação de votos, porque isso também dentro de um programa de televisão, se não mostram o registro da metadata, eles podem inventar o que quiserem, porque é um programa de entretenimento, legalmente não tem a obrigação nenhuma de apresentar a verdade. Uma peça de teatro é uma ficção, um filme é uma ficção, ninguém tem a obrigação de apresentar a verdade. Por isso é que até os treinadores dos clubes estão sempre a dizer: a gente quer dar um bom espetáculo, porque eles têm que dar um bom espetáculo. Se tu achas que tu estás a ver um jogo, isso já é problema teu, mas é isso que se passa. E então, imaginem o conceito, não é? A dar o poder da justiça ao povo, através dos factos que são apresentados a partir dos próprios mídia. Isso havia de abrir um precedente, a basicamente darmos o thumbs up ou thumbs down coletivamente, sermos o César, através de um programa a decidir se na arena aquele gladiador ficava sem a cabeça ou não. A nós, mal informados, muito mal informados. Isso pode vir a ser uma coisa que aconteça no futuro. The people and disputes in this trial are real. No scripts, no actors. Your votes tonight will decide who wins this case.
Hello, I'm Janine Pirro. Ripped from the headlines, a riveting mystery that gripped the nation. 5 years ago, a beautiful woman disappeared without a trace, and her body was never found. Her traveling companion was arrested but never charged, and has been living under a cloud of suspicion ever since. There's never been a trial about the case until now. Tonight, was it a tragic accident, or was it something far more sinister? You will decide the verdict. This is You, the Jury. The face of justice has changed. Somebody died. I know that, sir. You killed her. In a courtroom like you've never seen before. Lies from beginning to end. Real people with cases torn from the headlines. Racism is a choice. Tried by the best lawyers in the nation. You can't hear me? In the thunder did you think you were doing? And for the first time, your live vote decides the verdict. You are all sitting in the room with a murderer. Tonight, on You, the Jury. Lindo! E pronto. É o futuro. Não sei qual vai ser a arquitetura do processador de 128 ou 256 bits, mas a mim o que me interessa é assim que isto tipo, é entre nós, porque, né? Porque esta é que é a parte que nos toca, independentemente de termos um novo gadget na montra, a gente tem que se preocupar um bocadinho mais quem é que nos anda a solar e este custo de vida, porque senão qualquer dia chega a uma altura que nem sequer tens dinheiro para esse tal gadget, estás a ver? Por isso, não sei. E depois quando chegar a essa altura viras-te para o lado e tipo, então meu, deste um beijinho à tua namorada na bicha, mano. Então tipo, agora é que tipo, agora vais levar comigo em cima. Assim, daquela forma, tipo. Pronto, lá está. É uma perspectiva diferente do futuro, mas é um bocado aqueles exemplos que eu vejo hoje que se eu tivesse que olhar assim através de uma bola de cristal imaginária dentro da minha cabeça, são daquelas coisas que eu acho que não só são uma exceção, como vão começar a ser bem mais prevalentes devido. Isto já são os sinais, isto são tipo. Epá. São os primeiros sinais. Isto é o canário a morrer na mina. Isto é. Não sei. Por isso é que eu não sei dizer o futuro. Não sei até se calhar o futuro significa que para o mundo ficar melhor tem que haver mais gente desta, que é para chegar a um ponto que muda tudo e depois não sei quem é que cá fica. Não sei se é tempo válido dentro da minha vida. Sei é que fico mais uma vez sem me preocupar, porque às vezes ponho-me aqui à janela ao fim da tarde, como hoje vou-me pôr, enquanto usufruto deste feriadozinho pagão, readaptado 500 milhões de vezes, a ver um belo de um pôr do sol e pensar para mim, será que vale? Será que vale assim tanta pena andarmos aqui a preocupar com a liberdade que uma mulher tem de dar um beijo ao namorado numa bicha, enquanto em mais de metade do mundo as mulheres continuam enclausuladas por trás de um véu? Isso. Temos que pôr as nossas prioridades em ordem, porque assim não vamos a lado nenhum. Mas pronto, acho que vou ficar por aqui. E é o meu podcast. Eu vou demorar pelo menos 1 ou 2 dias a pôr isto no ar. Vou tentar pôr isto no tempo do costume, mas pronto. Foi o meu podcast por esta semana. Vamos lá ver o que acontece. E não me desejem mal, tudo bom para todos, mais uma vez. Todos, todas, Jesus, whatever. Podes vir de um planeta qualquer, desde que não venhas com uma arma na mão, ou tipo pedires-me para assinar um contrato, não, deixa-te andar aí na boa, vai? Tudo bom para todos, então, fiquem.